A missa transcorreu normalmente naquela tarde. Os fiéis enchiam a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e cada olhar parecia carregar pedidos, esperanças e agradecimentos. O som dos cânticos enchia o espaço sagrado como uma onda suave, até que chegou o momento do silêncio. Um silêncio profundo, daqueles que parecem cortar o ar. Era como se o tempo tivesse parado, como se a própria respiração dos fiéis tivesse se rendido à presença invisível que pairava ali. E foi exatamente nesse instante que algo aconteceu. Primeiro, uma senhora idosa, ajoelhada nos primeiros bancos, ergueu discretamente a cabeça. Seu olhar, confuso e ao mesmo tempo emocionado, buscava entender o que sentia. Ela inspirou fundo, fechou os olhos e murmurou: "É cheiro de rosas." Um casal de peregrinos, mais atrás, quase ao mesmo tempo, também trocou olhares surpresos. O homem, com lágrimas nos olhos, segurou a mão da esposa e disse: "Você também está sentindo." Ela apenas assentiu, incapaz de falar. De repente, como se um véu invisível tivesse se rasgado, dezenas de pessoas começaram a perceber o mesmo. O ar estava tomado por um perfume intenso de rosas frescas, um perfume que não vinha de flores, já que não havia arranjos próximos em tal quantidade, nem de incensos. Era algo que não tinha explicação. O aroma não vinha de lugar nenhum, e ao mesmo tempo parecia estar em toda parte, abraçando cada fiel, envolvendo cada coração. O silêncio, que antes parecia apenas respeito, agora se transformava em reverência diante do inexplicável. Muitos fecharam os olhos, outros começaram a chorar sem conter a emoção. Um jovem, que havia ido à missa a contragosto, sentiu o perfume e imediatamente se lembrou da avó falecida, que sempre o incentivava a rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ele caiu em prantos, sentindo que aquilo não era coincidência. O padre, que conduzia a celebração, percebeu o movimento e as expressões emocionadas. Sem entender, mas tomado pelo mesmo perfume, apenas ergueu os olhos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e murmurou em silêncio: "É a Senhora quem está aqui." A atmosfera era de arrepiar. Havia algo de sagrado naquele instante, algo que ultrapassava qualquer explicação lógica. Esse relato se repetiu em diferentes vozes. Pessoas de idades, regiões e histórias diferentes descreviam a mesma sensação. O perfume de rosa surgiu no mesmo instante em que todos se uniram no silêncio. O mais impressionante era a sincronia. Não foi gradual, não foi subjetivo, foi coletivo. Como se Nossa Senhora tivesse escolhido aquele momento para deixar um sinal de sua presença materna. E é impossível ignorar o que isso provoca no coração humano. A fé, tantas vezes questionada pelo mundo moderno, se renova em pequenos sinais, em detalhes que escapam da ciência, mas que falam diretamente ao espírito. O perfume de rosas, em tantas tradições, é associado à presença da Virgem Maria. E ali, diante da padroeira do Brasil, centenas de fiéis foram envolvidos nesse mistério. Agora, antes de eu continuar, eu quero te convidar a imaginar esse momento. E se você estivesse lá, teria acreditado que foi apenas coincidência? Ou sentiria que era realmente um sinal do céu? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque essa partilha é muito importante para mantermos viva essa reflexão. E se essa história já tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like, porque ele ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam conhecer os sinais da fé. Quando a missa terminou, muitos fiéis não conseguiam simplesmente sair da basílica como se nada tivesse acontecido. O clima era outro, e havia uma sensação de que todos tinham compartilhado algo que transcendia o entendimento humano. Era como se, por alguns instantes, a presença do céu tivesse descido à terra, deixando o rastro doce e suave do perfume de rosas. Na saída, grupos se formavam espontaneamente. Pessoas que nunca tinham se visto antes começavam a conversar como se fossem velhos amigos. Não havia barreira de idade, classe social ou região. Todos se uniam por um único motivo: relatar o que sentiram. Uma jovem de São Paulo, com um terço pendurado no pescoço, contava emocionada: "Eu fechei os olhos durante o silêncio e senti como se Nossa Senhora tivesse me abraçado. O cheiro era tão forte,
Parecia que eu estava no meio de um jardim de rosas. Do outro lado, um senhor vindo do interior do Paraná confirmava. Não era imaginação. Eu também senti. Nunca tinha experimentado nada parecido em toda a minha vida. E o mais surpreendente era que os relatos se repetiam com uma semelhança impressionante. Não importava quem falava, todos descreviam a mesma coisa. O perfume intenso, fresco, que surgira de repente e tomara conta de todo o ambiente. O detalhe curioso era que muitos afirmavam sentir também uma paz profunda, como se um peso tivesse saído dos ombros naquele instante. Entre os fiéis estava uma mulher chamada Helena, que viajou mais de 700 quilômetros para pagar uma promessa. Ela caminhava com dificuldade, apoiada em uma bengala. Chorando, contava. Eu pedia todos os dias que Nossa Senhora me desse um sinal de que minhas orações eram ouvidas. Quando senti esse perfume, tive certeza de que ela estava comigo. Um grupo de jovens peregrinos, que havia chegado de ônibus de Minas Gerais, também testemunhava. Alguns riam de nervoso, outros mal conseguiam conter as lágrimas. Um deles disse: a gente sempre escutava histórias de milagres, mas nunca acreditava totalmente. Hoje não dá para negar. Essas vozes, tão diferentes, criavam uma espécie de coro invisível. Cada relato era como uma peça de um quebra-cabeça que, no fim, formava uma imagem maior. A presença de Nossa Senhora Aparecida se manifestando através daquele perfume misterioso. O padre responsável pela celebração, ao ser questionado pelos fiéis, manteve a serenidade. Com um leve sorriso, disse apenas: a fé não precisa de provas, mas, às vezes, o céu nos dá sinais para fortalecer o coração. E esse simples comentário fez muitos se emocionarem ainda mais. Por quê? Afinal, não havia como provar cientificamente o que tinha acontecido, mas também não havia como negar o que tantas pessoas testemunharam ao mesmo tempo. A notícia começou a correr rapidamente. Primeiro entre os que estavam presentes, depois em ligações telefônicas, mensagens de celular, e logo já havia quem comentasse nas redes sociais. As palavras se repetiam: perfume de rosas, silêncio, presença de Nossa Senhora. Não demorou muito para que a história ganhasse vida própria, ultrapassando os muros da Basílica e chegando a lugares distantes. É curioso perceber como, nesses momentos, a fé encontra um caminho único para se espalhar. Não é apenas um relato isolado, não é fruto de um testemunho solitário. É algo coletivo, vivido e confirmado por diferentes vozes que não se conheciam. Isso dá ainda mais força ao mistério. E aqui cabe uma reflexão. Será que sinais assim acontecem o tempo todo e nós estamos ocupados demais para perceber? Ou será que, naquele dia específico, Nossa Senhora escolheu um instante para se manifestar e lembrar, e não estamos sozinhos? O que se sabe é que, para quem viveu aquele momento, não há como apagar a lembrança. E você que está ouvindo essa história, se estivesse lá, você teria coragem de contar para outras pessoas ou guardaria esse milagre só para si? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque cada ponto de vista enriquece essa reflexão. E claro, se esse vídeo já mexeu com você até aqui, deixe o seu like. Ele ajuda muito para que essa mensagem chegue a mais corações que precisam desse consolo. Esse episódio vivido pelos fiéis em Aparecida pode até parecer único, mas, ao mergulharmos na história da devoção mariana, percebemos que o perfume de rosas já foi relatado muitas vezes ao longo dos séculos, sempre associado à presença da Virgem Maria. É como se Nossa Senhora tivesse escolhido esse aroma delicado para marcar sua proximidade com os filhos. Um sinal discreto, mas impossível de ser ignorado. Em Fátima, Portugal, por exemplo, há registro de peregrinos que, ao se aproximarem da pequena capela construída no local das aparições, sentiram o mesmo perfume inebriante. Muitos relatavam que não havia flores por perto, no entanto, o ar era tomado por uma fragrância que parecia vir do céu. Para alguns, era uma forma de Nossa Senhora confirmar que suas palavras não se perderiam no tempo. Em Lourdes, na França, onde a jovem Bernadette presenciou as aparições em 1858, o fenômeno também foi mencionado em testemunhos. Pessoas que iam rezar na gruta afirmavam sentir o perfume de rosas, mesmo em dias de inverno rigoroso,
quando nenhuma flor resistia ao frio. Esse detalhe se tornou tão comum que os fiéis passaram a reconhecê-lo como um presente silencioso da Mãe de Deus. E aqui no Brasil, relatos semelhantes não são raros. Histórias de comunidades simples, de pequenas igrejas no interior, onde, durante momentos de oração profunda, um perfume suave e inexplicável toma conta do ambiente. O curioso é que, em praticamente todos os casos, o relato é coletivo. Não é apenas uma pessoa que sente, mas grupos inteiros, em uníssono, experimentando o mesmo fenômeno. O perfume de rosas, dentro da tradição cristã, tem um simbolismo muito forte. As rosas sempre foram associadas à pureza, ao amor e à presença da Virgem Maria. Rezar o terço, por exemplo, é descrito como oferecer rosas espirituais à Mãe de Jesus. Cada Ave Maria é uma pétala, cada mistério é um buquê entregue com devoção. Talvez seja por isso que o céu tenha escolhido justamente essa fragrância para confirmar que Maria está perto. Imagine por um instante, você está em uma igreja simples, feita de madeira, sem grandes adornos, apenas com a fé dos moradores sustentando aquele espaço. No meio da oração, de repente, sente-se envolvido por um perfume que não tem explicação. Não há flores, não há incenso, mas o cheiro está lá, forte, doce, como um abraço invisível. É impossível não se emocionar. É impossível não sentir que algo divino está acontecendo. Os místicos e estudiosos da fé costumam chamar isso de sinal sensível da presença espiritual. Ou seja, um modo de Deus e da Virgem Maria alcançarem os corações humanos através dos sentidos. Afinal, somos corpo e alma, e a espiritualidade também toca nossa experiência física. O perfume de rosas é um lembrete de que o invisível se faz visível de maneiras sutis, mas profundamente marcantes. E aqui, diante desse mistério, surge uma pergunta inevitável. Será coincidência que, em diferentes épocas e lugares, pessoas tão distintas relatem exatamente a mesma coisa? Ou será um traço da ternura divina, que se repete para que ninguém duvide? Para os que acreditam, a resposta é clara. Não se trata de acaso, mas de uma mensagem repetida ao longo do tempo para reacender a fé. Esse fenômeno, registrado em Fátima, Lourdes, Aparecida e em tantas outras partes do mundo, revela um detalhe emocionante. Nossa Senhora não fala apenas com palavras, mas com sinais. E sinais que ultrapassam fronteiras, idiomas e culturas, porque todos entendem o que significa ser envolvidos por um perfume de rosas quando não há rosas. E você, acredita que esses sinais são mensagens diretas do céu? Ou pensa que existe alguma explicação natural que ainda não conhecemos? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque é nessa troca que a reflexão cresce. E não esquece de deixar o seu like se já sentiu o poder dessa história. Isso ajuda muito a espalhar esses relatos de fé que tocam tantos corações. O mais impressionante desses sinais não é apenas o fenômeno em si, mas o que ele provoca no coração das pessoas. O perfume de rosas não fica apenas no ar. Ele se instala na memória, na alma, e muitas vezes muda destinos inteiros. É como se Nossa Senhora escolhesse tocar a vida de cada fiel, de maneira pessoal, mesmo quando o sinal é coletivo. Naquela celebração em Aparecida, por exemplo, muitos testemunharam depois que suas vidas nunca mais foram as mesmas. Uma jovem chamada Mariana, que estava em crise de fé, havia ido à missa apenas para acompanhar os pais. Ela estava decidida a se afastar da religião, achando que tudo não passava de tradições antigas. Mas, ao sentir o perfume, sua resistência desmoronou. Chorou como não fazia há anos, e depois confessou: naquele instante, eu senti que Nossa Senhora estava me chamando de volta. Eu não podia mais negar. Outro relato foi de José, um homem que carregava mágoas profundas no coração. Durante o silêncio, quando o aroma de rosa se espalhou, ele disse ter sentido uma paz tão intensa que o rancor que guardava parecia ter se dissolvido. No mesmo dia, ligou para o irmão com quem não falava havia mais de 10 anos e pediu perdão. Para ele, aquele sinal não foi apenas algo extraordinário, mas um empurrão do céu para recomeçar. Houve também a história de Dona Teresa, uma senhora que enfrentava um tratamento doloroso contra o câncer. Ela dizia que suas forças já estavam no limite e que pensava em desistir.
Mas, ao sentir o perfume, foi tomada por uma esperança renovada. Ela contou: eu entendi que Nossa Senhora estava me dizendo para não perder a fé. Foi como se ela mesma estivesse me segurando pela mão. Esses exemplos mostram que o fenômeno não se limita ao momento. O verdadeiro milagre acontece depois, quando cada coração toca uma nova direção, quando a vida toma outro rumo por causa daquilo que foi experimentado. É um sinal que não pode ser guardado apenas como lembrança bonita, mas que se transforma em força, conversão, reconciliação. É curioso notar que, em muitos testemunhos ao redor do mundo, o perfume de rosas sempre vem acompanhado de uma transformação interior. É como se fosse uma porta que se abre. Primeiro, o céu se manifesta de modo sensível. Depois, cabe a cada um dar o próximo passo. O sinal desperta, mas a escolha de mudar a vida nasce dentro do coração. E não se trata apenas de pessoas de fé forte. Pelo contrário, muitas vezes o sinal toca justamente aqueles que estavam distantes, frios ou até mesmo descrentes. É como se Nossa Senhora buscasse, em especial, os corações mais endurecidos, mostrando que ainda há tempo para voltar. O impacto é tão profundo que alguns fiéis começam a relatar curas emocionais, libertações de vício e até reconciliações familiares. O perfume de rosas, nesse sentido, torna-se símbolo de recomeço. Não é apenas um milagre extraordinário. É um convite a transformar a vida de maneira concreta. E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes precisamos de sinais para despertar, quando o chamado já está diante de nós? Será que o verdadeiro milagre não é o perfume em si, mas aquilo que ele desperta em nós? Talvez Nossa Senhora use esse gesto para lembrar que a fé não é feita apenas de orações, mas de atitudes que mudam a vida e tocam também a vida dos outros. E agora eu te pergunto, se você tivesse vivido esse momento, o que mudaria na sua vida depois de sentir esse perfume? Guardaria apenas como lembrança ou deixaria que fosse o ponto de virada na sua história? Escreve nos comentários a sua resposta, porque esse diálogo é essencial para entender como cada um vive a fé. E claro, já deixa o seu like se esse conteúdo já está tocando você de alguma forma. Quando os fiéis relataram o perfume de rosas naquela celebração, muitos entenderam que não se tratava apenas de um sinal momentâneo, mas de uma promessa que se estendia para o futuro. Nossa Senhora, ao escolher esse gesto tão delicado, e ao mesmo tempo tão marcante, parecia dizer: eu estou aqui, e continuarei com vocês. E essa certeza se transformou em esperança viva para todos que testemunharam aquele instante. O perfume, diferente de outros sinais que poderiam assustar ou causar estranhamento, transmite ternura. Ele não vem como trovão, não chega com força violenta, mas com suavidade, como o toque de uma mãe que se aproxima silenciosa e acaricia o filho. É por isso que muitos descrevem não apenas o aroma, mas uma sensação de paz interior, de segurança e de confiança. É como se cada gota invisível desse perfume dissesse: não tenham medo, eu cuido de vocês. Essa promessa de esperança não ficou apenas nos relatos emocionados da missa. Dias depois, várias pessoas voltaram à Basílica para testemunhar o que aconteceu em suas vidas. Uma família contou que, após anos enfrentando conflitos internos, experimentou uma reconciliação inesperada. O pai, que raramente falava com os filhos, pediu desculpas e abriu o coração. Ele afirmou que foi o perfume de rosas que o fez sentir vergonha da sua dureza. Para ele, aquele sinal foi uma convocação a recomeçar. Uma jovem mãe, que estava desesperada porque não sabia como sustentar o filho recém-nascido, contou que, ao sentir o perfume, decidiu entregar sua vida a Deus por meio de Nossa Senhora Aparecida. Naquela semana, conseguiu um emprego que parecia impossível. Para ela, o aroma foi uma garantia de que não estava sozinha, de que existia um caminho que seria iluminado. Histórias assim se multiplicam, e cada uma reforça a ideia de que o perfume não foi um acontecimento isolado, mas uma semente de esperança lançada no coração de cada fiel. Muitos afirmam que, mesmo sem sentir de novo o perfume fisicamente, carregam a lembrança tão viva que basta fechar os olhos para reviver a experiência. Essa memória se torna combustível para enfrentar as dificuldades do dia a dia.
E aqui está o ponto mais profundo. Milagres não são apenas sinais extraordinários que acontecem fora de nós. Eles também acontecem dentro. O perfume de rosas não é apenas a manifestação de Nossa Senhora. Ele é também o início de uma mudança que nos chama à conversão, à fé renovada e à esperança que não decepciona. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece difícil, existe uma presença materna cuidando de cada detalhe da nossa vida. A Basílica, depois desse episódio, ganhou ainda mais força como lugar de encontro com o divino. Muitos peregrinos que ouviram a história começaram a viajar quilômetros para buscar também esse consolo. Alguns não sentiram o perfume fisicamente, mas todos diziam sair de lá diferentes, mais leves, como se o simples fato de estar naquele espaço impregnado de fé já fosse suficiente para experimentar a promessa. E talvez seja exatamente essa lição. Não é preciso depender do extraordinário para acreditar. O perfume foi um presente, mas o verdadeiro chamado é viver todos os dias com esperança. Nossa Senhora não deixa sinais apenas para emocionar, mas para transformar. O milagre maior é aquele que continua quando a missa termina, quando as pessoas voltam para casa e carregam consigo a decisão de viver melhor, amar mais e confiar no cuidado do céu. Se você chegou até aqui, eu te pergunto, qual é o perfume que a sua vida exala hoje? É o perfume da esperança, da fé renovada, do amor que aquece, ou ainda o peso da desconfiança e do medo? Esse é o momento de refletir e, quem sabe, permitir que Nossa Senhora também encha o seu coração desse aroma divino que transforma. Deixe nos comentários a sua resposta e partilhe com outras pessoas o que você acredita. E se essa história tocou a sua vida, se o perfume de rosas espiritual chegou até você através dessas palavras, deixe o seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem de fé e esperança para milhares de corações que, assim como você, talvez estejam precisando sentir que o céu está mais perto do que imaginam.